Você sabe como é que faz para ganhar dinheiro na bolsa de valores? Bem, se você está aqui nesse vídeo, provavelmente já notou o grande potencial de crescimento que a bolsa de valores tem. Mas se você ainda não notou, fique até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo disso. Nesse vídeo aqui, eu vou te contar as duas principais formas de se ganhar dinheiro na bolsa de valores e fazer o seu dinheiro trabalhar para você, ao invés de você trabalhar pelo dinheiro. As duas principais formas de ganhar dinheiro são ou com a valorização das ações ou com o recebimento de proventos. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho que falar com você sobre prazos. Bem, existem o curto, médio e longo prazo. No curto prazo, as pessoas estão focadas basicamente na valorização das ações. Esse tipo de negociação é chamado de day trade, ou seja, no mesmo dia. O pessoal que opera dessa forma é chamado de trader ou especulador. Esse tipo de operação se baseia em gráficos e análise técnica, olhando apenas indicadores, como, por exemplo, alguns suportes ou resistências, para que a compra ou a venda seja efetuada. O problema disso é que é algo muito incerto. E dessa forma, por conta da bolsa variar o dia inteiro, todos os dias, é uma pressão muito grande de você querer ali tirar o seu dinheiro, ao invés de ficar esperando uma grande valorização e a ação acabar caindo, ou você acabar não comprando e ela acabar se valorizando muito e você ficar frustrado com isso. Então, o problema é basicamente a pressão que você tem ali de operar todo dia e você tem que ficar o dia inteiro olhando o gráfico. Não é para isso que você quer investir, né? A bolsa não precisa ser algo que vai te prender o tempo inteiro. O ideal aqui é que você consiga liberdade suficiente, pelo menos lá na frente, para que você consiga ter ganhos sem precisar ficar o dia inteiro olhando aquilo ali. Então, uma renda passiva não ocorre dessa forma. No médio e no longo prazo, as coisas ocorrem de forma diferente. A valorização das ações acaba acontecendo como uma consequência e não o foco principal do acionista. Aqui, os acionistas também são chamados de holders, ou seja, holder vem de hold, que significa segurar. Ou seja, o ideal aqui é que você compre ações de boas empresas e que não venda nunca. Mas pode ser que seja de seu interesse e lá na frente você efetue essa venda. Por que então os holders existem? Bem, os holders existem porque eles focam em boas empresas que acabam gerando grande valor e acabam se valorizando também ao longo do tempo, mas com foco principalmente no pagamento de lucro, ou seja, parte dos lucros das empresas são distribuídos aos acionistas. Esse tipo de operação de médio e longo prazo acaba ocorrendo por diferentes tipos de estratégias, comparado ao day trade. Por exemplo, aqui, ao invés de ter uma análise técnica, é normalmente feita uma análise fundamentalista, ou seja, é olhado os fundamentos daquela empresa, a empresa tem que ser estudada pelo acionista, para que assim ele chegue à conclusão de que aquela é uma boa empresa, sólida o suficiente para fazer um investimento e que ela vai crescer ao longo do tempo e também que ela vai estar aí daqui a longos anos. Agora você precisa saber da seguinte informação: todas as empresas que tiverem lucro e que estejam na bolsa de valores são obrigadas por lei, a lei das SA, a pagarem proventos. Ou seja, eles precisam distribuir seus lucros de alguma forma para os acionistas. Mas acontece que tem dois tipos de empresas: as boas pagadoras de dividendos e as que não pagam quase nada, ou seja, pagam o mínimo para não dizer que não pagam. Tá, mas por que tem toda essa diferença? Bem, basicamente, as empresas acabam pagando mais ou menos dividendos porque usam parte desse lucro para diferentes coisas. Os proventos são os juros sobre capital próprio e os dividendos. A diferença entre os dividendos e os juros sobre capital próprio é basicamente que os dividendos são isentos de imposto de renda, enquanto os juros sobre capital próprio têm uma alíquota de imposto de 15% retidos na fonte, ou seja, são repassados para o acionista com um desconto de 15%. O acionista em si não precisa fazer o pagamento desse imposto, ele é retido na fonte, como eu disse antes. Mas é importante que, apesar de não precisar fazer o pagamento do imposto de renda, é preciso declarar sim esses proventos no imposto de renda. A diferença entre os dois é que os dividendos são a distribuição de parte do lucro líquido da empresa, que são distribuídos aos acionistas. Ou seja, depois da empresa fazer todo o desconto de custos e também de impostos que devem ser pagos, parte desse lucro é dividido entre os acionistas com base na quantidade de ações que eles têm. Já o juros sobre capital próprio é uma forma de remunerar o acionista. Diferente dos dividendos, os juros sobre capital próprio são contabilizados como despesas financeiras para a empresa. E assim, como são dedutíveis de imposto de renda, isso faz com que a empresa precise pagar menos imposto para a Receita Federal. Tá, você está me falando aí que os proventos são parte do lucro, ou parte do dinheiro que a empresa tem, que são repassados para os acionistas. Mas a empresa não devia usar esse dinheiro para crescer? Então, aqui temos uma diferença. Por exemplo, se você olhar para as empresas, vamos ter diferentes tamanhos de empresas. Tem empresas, por exemplo, que estão listadas na bolsa, que são tão grandes que são líderes no setor que elas atuam. E isso acontece com uma empresa que já está há muito tempo no mercado, já está estabelecida há muito tempo, e ela é tão grande
que ela não consegue mais se expandir com tanta facilidade quanto antigamente. Então, parte do lucro é repassado ao acionista e o restante é utilizado para crescimento interno. Agora, se você parar para pensar, se tem uma empresa muito grande, pode ter uma empresa muito pequena. As chamadas small caps estão listadas na bolsa e são mais voláteis do que uma grande empresa. Dessa forma, como é uma pequena empresa, ela ainda tem um mercado inteiro para se expandir. Isso se ela se expandir. Então a distribuição dos proventos por essas empresas menores é muito menor, porque elas focam em investir esse dinheiro internamente, projetos internos e na própria expansão da empresa. Bem, se você quiser saber sobre os setores, os principais e melhores setores de se investir na Bolsa de Valores, acesse esse vídeo meu aqui, que eu falo sobre os melhores setores que podemos investir na Bolsa e que são setores que provavelmente você vai encontrar a empresa ou as empresas que você vai querer investir. Tá, mas como é que eu faço para receber esses proventos? Bem, depois de escolher quais setores e quais empresas desses setores você vai investir, você tem que ficar atento em basicamente 4 datas que o site de relação com os investidores daquela empresa vai divulgar. A primeira principal data é a data de anúncio. Nela você vai conseguir ver as outras 3 datas e também algumas informações primordiais para esse pagamento de provento. A primeira data é a data com. A data com é basicamente a data final para que você consiga fazer a negociação das ações com o direito de receber os proventos que serão pagos na data de pagamento. Já a data X é a data que você vai conseguir negociar aquelas ações, mas sem os direitos de receber aqueles proventos. Ou seja, não adianta você comprar na data X se você quer receber os proventos na data de pagamento. Você precisa comprar até o dia da data com. Em outras palavras, você precisa finalizar o pregão, ou seja, precisa dormir com as ações em carteira para que tenha o direito de receber os proventos na data de pagamento. Além disso, na data X, além de não conseguir o direito de receber os proventos, você também vai notar que toda data X, a cotação daquela ação é reajustada com base nos proventos que serão pagos. Por exemplo, uma ação custa R$10 e essa empresa vai fazer o pagamento de proventos em alguma data futura. Até a data com foi R$10 e ela vai fazer o pagamento de proventos de R$1 por ação. Na data X, essa ação vai custar R$9. Então, cuidado, não compre ação focando apenas no dividendo. Se você está pensando em comprar na Datacom e vender na Data X, isso não é alguma coisa inteligente de se fazer. Bem, a quarta e última data é a data de pagamento. Outras informações que podem ser encontradas no documento disponibilizado pelo RI da empresa sobre esse pagamento é o tipo de provento e a quantidade, ou melhor, o valor monetário pago a cada ação na data de pagamento. Então, recapitulando, temos 4 datas: a data de anúncio, a data com, data X e data de pagamento. Se você quiser aumentar a quantidade de proventos que você recebe a cada vez que o pagamento é feito, eu vou te dar uma dica. Crie metas com base na quantidade de ações que você tem. Tá, mas por que eu ia querer fazer isso? Bem, os proventos são pagos baseados na quantidade de ações que você tem em carteira. Ou seja, quanto mais ações você tiver daquela empresa, maior a quantidade de proventos que você vai receber. Se você focar no valor investido naquela empresa, pode ser que você fique meio desconfortável com isso, principalmente pela flutuação diária e constante que as cotações têm. Imagine agora numa crise, que os valores das ações caem demais. Você ficaria desesperado se focasse apenas no valor investido. Imagina, R$10.000, 20 mil, 30, 50, 100 mil reais investidos naquela ação e entra numa crise. Suas ações agora valem R$10.000 ao invés de 100 mil. Você ia ficar desesperado, né? Pois é, o pensamento a longo prazo é indispensável. Afinal, se você está investindo em uma boa empresa, a tendência é que ela se valorize ao longo do tempo. E o melhor, numa crise, se você tem uma reserva de oportunidade, comente aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo depois explicando sobre isso. Você pode acabar comprando uma grande quantidade de ações e acelerando muito o seu retorno. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que uma ação custe R$10 e é uma boa empresa que você avaliou, você tem R$100 por mês, você vai lá e sempre compra daquela ação específica. Num mês normal, você tem R$100, a ação custa 10, então você consegue comprar 10 ações por mês. Vamos dizer que aconteceu uma crise e essa empresa que tinha a cotação de R$10, agora a cotação é de R$1. O que você faz? Fica desesperado porque o valor todo que você tinha investido nela caiu, ou você vai ficar feliz porque você agora com os mesmos R$100 vai conseguir comprar 100 ações ao invés de 10, acelerando assim 10 meses em um único mês de aporte. E como eu falei, as empresas, se forem boas empresas, a tendência é que elas se valorizem e consigam se reerguer ao longo do tempo, conseguindo recuperar, por exemplo, todo o patrimônio da própria empresa. Com o passar do tempo, os proventos que você vai recebendo vão se tornando cada vez maiores. No início, parece tudo muito lento. Isso porque os juros compostos ainda não estão agindo com tanta força, porque o volume de dinheiro aportado ou
melhor, a quantidade de ações ali não é tão grande. Mas ao longo do tempo, mais ou menos no 8º ano, sim, demora um pouco, eu falei, visão a longo prazo, os juros compostos começam a ter muita força. E assim, os proventos que você vai recebendo, no início são apenas centavos, depois viram algumas dezenas de reais, depois centenas, milhares, vai chegar no momento que os aportes que você faz vão ser menores que os proventos que você recebe. Assim, você vai notar que é basicamente uma bola de neve. Então, o que era pequeno no início vai crescendo de forma descomunal por conta dos juros compostos. Quando chegar nesse patamar dos seus proventos serem tão grandes que você não vai precisar, por exemplo, fazer aporte nenhum, você pode ainda continuar, e eu inclusive sugiro que você faça isso, para acelerar ainda mais o crescimento, e assim você vai conseguir fazer uma renda passiva lá na frente que vai te deixar muito satisfeito e muito confortável, sem ter que trabalhar e receber ali, por exemplo, mensalmente, semestralmente, dependendo do tipo de ação que você investir, você vai ter criado ali uma renda passiva, e lá na frente, não te prometo que vai ficar rico, mas com certeza vai ser uma situação muito mais confortável do que seria se você não tivesse investido. Em resumo, foque sempre com a visão no longo prazo, crie metas de quantidade de ação das boas empresas que você escolheu investir, seja consistente com seus investimentos todos os meses e seja persistente. Bem, eu espero que eu tenha te ajudado a entender melhor como é que se ganha dinheiro na Bolsa de Valores e qual é o melhor método para fazer isso. E se for esse o caso, deixe aqui embaixo o seu like e também as sugestões para outros temas. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo sobre investimentos aqui do canal. Te vejo no próximo vídeo.